Gente, o Dr. Walter Capanema, nosso estimado amigo doutor, vamos falar um pouco hoje sobre crimes cibernéticos e eu passo a palavra para ele, vamos lá com tudo, e a gente está aqui para somar. Qualquer coisa a gente entra com a câmera, a gente acrescenta e o pessoal que tiver alguma dúvida pode enviar mensagens para a gente aqui, que a gente vai acompanhando e vamos respondendo ao vivo, beleza? Tá contigo, Dr. Walter. Já tá valendo? Tá valendo. Eu pensei assim que ia ter uma contagem regressiva, mas não deu tempo nem de retirar. Bom, eu estou brincando aqui, a brincadeira de carioca. Eu quero desejar boa noite para as senhoras e senhores que estão nos assistindo. Eu sou o Walter Capanema, eu sou advogado aqui do Rio de Janeiro. Eu sou, de certa forma, um maranhense de coração, porque eu já estive ministrando aulas pela ISMAN, pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão, pelo menos umas 10 vezes. Eu fico muito feliz de poder agora falar para meus colegas advogados maranhenses, o doutor Diego, que me atendendo aqui, esse convite tão gentil, a doutora Edmê, uma amiga muito querida, e poder trazer para as senhoras e senhores aqui pelo YouTube, né, essa plataforma que nos une nesse tempo de pandemia e até pela distância, falar sobre os crimes digitais, sobre os crimes cibernéticos, mas eu pensei em fazer uma abordagem mais atual, com os problemas que nós estamos vivendo. Eu não quero ficar falando muito daquele mais do mesmo, daqueles problemas de brigas de rede social ou aquelas brigas no WhatsApp, reuniões de condomínio, né? Eu penso aqui fazer uma abordagem mais amistosa, até porque é um tema interessante, e sim ficar muito no juridiquês e muito no tecniquez. Então, eu preparei aqui especialmente para vocês um PowerPoint. Eu espero que agora... Eu sempre, quando eu faço compartilhamento de tela, eu fico um pouco tenso, porque às vezes a gente erra a tela, mas eu não vou errar. Está aqui. Eu acho que vocês estão vendo aqui o meu PowerPoint, certo? Certo, Diego? Sim. Perfeito. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão dos crimes digitais. E eu penso aqui fazer um panorama. Eu acho muito importante da gente falar do cybercrimes por duas situações. Primeira, para nós conhecermos, né, o que a legislação diz, né, ou como a legislação entende esses crimes. E depois, para que nós possamos sugerir formas de combatê-los, formas até de preveni-los, né? Ou seja, a minha abordagem aqui é uma abordagem que ela trabalha com a segurança da informação e com o direito digital. Então, nessa minha introdução, eu gostaria até de falar o seguinte, né? Vejamos que, por causa dessa pandemia, né, nós fomos forçados a ficar em casa pela quarentena, pelo distanciamento social, e com isso, ficando em casa, redobrou, triplicou, quadruplicou o uso, né, das tecnologias. Muitas empresas que nunca utilizaram o home office passaram a utilizar o home office, né, o trabalho remoto, que passou de ser a exceção à regra geral. Nós tivemos que nos reaprender e, principalmente, nós desenvolvemos uma capacidade quase que mágica de realizar diversas reuniões pelo Zoom, pelo Teams, pelo Jitsi, né, num dia, né, sem perder a pose e sempre sorrindo. Há controvérsia. E, obviamente, se aumenta o uso de uma tecnologia, há também aqui o maior risco da ocorrência de crimes, da ocorrência de ataques, e nós temos visto isso nesse mundo digital, nesse mundo de informática, de computadores e de coisas incríveis. Então, nós começamos a perceber, portanto, que é preciso, mais do que nunca, repensar o nosso uso da tecnologia e, principalmente, ficarmos atentos a como nós nos relacionamos com a tecnologia. Porque, muitas vezes, o seguinte, o nosso conhecimento, o nosso estudo dos computadores, dos tablets, é um estudo muito assim, quase que empírico. Você não parou para estudar o assunto, você não parou para aprender a mexer no tablet ou no computador. Você foi aprendendo e foi indo, e foi caminhando. Então, é isso que acontece. Então, você também, muitas vezes, não teve uma aula, um curso, uma palestra de segurança da informação, aprendendo como você deve se comportar nesse meio digital. Então, eu busco trazer aqui para vocês um alerta sobre essa questão da segurança da informação, ou seja, uma preocupação com os seus dados e com uma preocupação com o seu comportamento nesse meio digital.
Então, eu acho que se essa moça aqui está sorrindo, eu espero que vocês possam também estar sorrindo, não sei se agora ou quando vocês utilizarem os seus dispositivos para o trabalho. Então, aqui eu queria começar com vocês aqui, fazer um panorama sobre o cybercrime, né? E é muito importante, antes da gente fazer o panorama, a gente também pensar e repensar a nossa relação com a tecnologia. Afinal de contas, nós, durante muitos anos, ficamos muito assim encantados com a tecnologia, com os computadores, com as funcionalidades que a internet nos oferece. Mas o que é importante falar em relação a isso é o seguinte: por causa do escândalo do Cambridge Analytica, por causa do escândalo envolvendo Snowden, né, as revelações, né, que o governo americano nos espiona o tempo todo, a gente começou a acordar para a realidade e verificar que nós estamos sendo constantemente monitorados e muitas vezes essas empresas, essas plataformas agem de má fé. Então, há aqui uma preocupação para a gente acordar para a realidade e não ficar tão encantados, a gente buscar aqui defender os nossos direitos nesse mundo virtual. E quando eu falo em panorama do cybercrime, eu quero já começar até a fazer uma brincadeira com essa figura tão comum aqui, desse clichê, que é o hacker. Se você parar para pensar, né, fechar os olhos e tentar imaginar uma figura de um hacker, você vai pensar automaticamente num quarto escuro, né, uma foto de um quarto escuro, de um rapaz com capuz escuro, mexendo no computador. Não sei porquê, quer dizer, está em casa, vai usar o computador. Então, esse clichê do hacker ficou muito comum. E é interessante mencionar que a própria imprensa, muitas vezes, ela utiliza a expressão errada, né? A gente sabe que o cybercriminoso não é o hacker. O hacker nada mais é do que aquela pessoa que tem interesse, que tem curiosidade em mexer com os computadores, com a tecnologia, diferentemente do cracker, né? O cracker, que é o criminoso virtual, que é o cybercriminoso. E a gente percebe o seguinte, que essa figura do cracker solitário, né, do sujeito solitário que fazia ataques incríveis, meio que ela está acabando, né? Você vê, por exemplo, o Kevin Poulsen, né, que ele escreveu, ele foi um cracker, ele depois foi da revista Wired, ele tem até alguns livros. Ele, durante os anos 90, ele fazia muitos golpes, né? Às vezes, ele, para ganhar um sorteio de um carro numa rádio ia fazer, tinha que ser a 30ª pessoa que ligasse. Então, ele fechava todo o circuito telefônico, só ele, para ele ligar. Então, tinha uma coisa, realmente era um crime, mas era uma situação até quase que romantizada, né? A principal intenção não era causar prejuízo a alguém. A principal intenção desses jovens era justamente vencer o sistema, vencer a tecnologia, vencer o establishment. Porque existia uma coisa meio ideológica, meio infantil, mas ainda assim criminosa. E eu vejo que esse modelo do cracker, do garoto que fazia, ele cresceu. Então, você tem organizações criminosas, você tem grupos, e muitas vezes você tem até crimes que são praticados pelos estados. Veja aqui no caso, esse famoso caso do Stuxnet, né? Como ficou conhecido o malware, né? Ou seja, um programa malicioso que teria sido criado, né? Reza a lenda em alguns livros e revistas, uma operação conjunta diplomática de guerra dos Estados Unidos e Israel contra o programa militar iraniano. Ou seja, eles criaram um programa de computador que seria capaz de sabotar os computadores que controlavam as centrífugas que enriqueciam urânio no Irã. E eram computadores que não tinham conexão à internet. Então, tinha que pagar alguém, tinha que subornar, tinha que coagir alguém a colocar um pendrive com um programa naquelas máquinas. Então, isso daí é quase uma coisa de filme, parece que é o filme do James Bond. Mas conta-se que o Stuxnet ele teria atrasado o programa militar, programa nuclear iraniano em cerca de 2 anos. E esse Stuxnet ele é considerado um dos programas assim, os programas maliciosos mais complexos que já foram criados, né? Vamos usar uma expressão assim, bem técnica. O vírus ele é um vírus que tem a capacidade de se auto-atualizar, né? Se o Windows ele se atualiza de tempos em tempos, esse vírus tinha a capacidade de se atualizar e ganhar novas funcionalidades, fazer novos ataques. Ele conseguia se comunicar
com servidores escondidos pelo mundo para passar o update de quanto aquele programa específico conseguiu derrubar de máquinas de centrífugas de urânio. Então, é uma coisa muito complexa. Então, esse slide aqui, se não me falha a memória, é do Washington Post. Ele mostra o quanto ele é complexo, não quanto ele é complexo. Então, ele tinha várias... esse programa ele é tão complexo que ele tem mais ou menos aí uns 10 anos, né, o Stuxnet. E até hoje não se descobriu todas as funcionalidades dele. Tudo que ele pode fazer. E aí, de uma questão muito interessante, veja como o nosso direito penal muitas vezes está desatualizado e talvez, por causa do cybercrime, esteja desatualizado demais. Veja, o nosso Código Penal de 40 e de tempos em tempos ele tem recebido algumas atualizações, né? A gente teve aí um grande marco para o cybercrime no Brasil, foi a Lei Carolina Dickmann, né, em 2012. Mas veja, talvez a gente não tenha no nosso sistema legislativo, no nosso sistema penal, um tipo penal que seja suficiente. Diz para ele me colocar como host. Diz para ele me colocar como host aí. Eu acho que alguém aqui invadiu a minha conexão. Eu acho que eu estava falando de cracker. E aí, o que acontece é o seguinte, é algo que a gente precisa repensar o nosso Código Penal, seja pela uma nova lei, seja pelo... Eu gravei desde o começo, entendeu? Diego, tá vazando aqui o teu áudio. Tá vazando. Não é o meu, é o... Tá o áudio de alguém, tá? Obrigado. Então, o que acontece aqui? Esse vírus aqui, a gente não tem uma legislação para poder... para ser suficiente. O crime de dano no Código Penal é uma coisa ridícula, né? Causou dano a computadores. E veja, ainda falando sobre questões modernas, questões avançadas, veja aqui esse Sandworm, né? Esse Sandworm, até há um livro muito interessante, por enquanto ainda em inglês, mas vamos ter uma versão em português, já me sinalizaram. O Sandworm é uma espécie de um malware que foi criado por um grupo de crackers, né? Pelo grupo de crackers ligados à Rússia. Então, veja, aqui você tem uma outra situação um pouco diferente. Não é apenas um país. Pelo que se conta, aí vem uma teoria conspiratória, uma teoria jornalística, de que esse grupo de crackers que criou o malware Sandworm, ele teria por trás deles a Rússia. Ou seja, grupos de criminosos atuando com o apoio, supostamente, de Estados-nação. Isso é muito sério. E esse Sandworm, e aí eu coloquei aqui esse desenho, esse Sandworm justamente por causa... olha como é que o mundo tem uma sincronicidade. Por causa do verme de areia do livro Dune, e a gente tem agora, saiu ontem, né, o trailer da nova versão do Dune, né, com o diretor canadense Denis Villeneuve. E aí o que esse Sandworm faz? Esse Sandworm ele é um programa, né, um malware, que ele contamina computadores por meio de arquivos do PowerPoint. Então, tem um arquivo que vem junto do PowerPoint, esse arquivo ele faz um aviso para um servidor, e esse servidor envia para a máquina da vítima arquivos GIF, né? Aqueles arquivos com aquelas fotinhas animadas, mas apenas a extensão GIF. O conteúdo é um arquivo executável que, de certa forma, toma conta da máquina. Então, veja, eu tratei aqui nessa breve introdução para as senhoras e senhores, justamente aqui, casos assim, bem interessantes, quase hollywoodianos, que mostram como você pode ter criminosos dos mais simples aos mais avançados e, de certa forma, crimes dos mais simples, desde aqueles crimes contra a honra, crimes de opinião, que são emitidos em redes sociais, que são emitidos em grupos de WhatsApp, até casos mais complexos. Mas eu não quero ficar apenas em casos de Hollywood. Eu quero tratar com as senhoras e senhores questões do nosso dia a dia, questões práticas, problemas que nós estamos vivendo. E até mesmo pensarmos, será que esses problemas nós teríamos normas penais para isso? E veja, se nós estamos vivendo uma situação aqui de pandemia e que nós estamos nos relacionando basicamente pela internet, por meio de aplicativos de reunião, veja aqui interessante que o Zoom, né, é um aplicativo muito utilizado, muitas pessoas estão sendo vítimas do Zoom bombing. O que é o Zoom bombing? O Zoom bombing ele decorre de uma situação de que o Zoom, como default, ele não colocava a senha, ele não definia a senha. E por não definir a senha para a reunião, qualquer pessoa conseguia entrar, às vezes até
digamos, forçando URLs, né? Imaginando URLs, né? Testando URLs, conseguia entrar. E, com isso, tinham as maiores confusões possíveis, né? De repente, alguém teve uma igreja nos Estados Unidos que estava transmitindo uma missa, né? Uma missa, o padre lá, o pessoal assistindo em casa, e, de repente, invadiram a missa para fazer algazarra, né? Criando confusão. E eu acho muito importante falar sobre essa questão, porque nos faz repensar todas as relações jurídicas por causa da LGPD. Eu acho que o LGPD é uma lei muito importante, principalmente para o direito digital, não apenas para questões muito específicas, mas para tudo. Vejam, eu estou falando aqui com as senhoras e senhores sobre algo do direito penal, mas eu consigo imaginar, nesse caso do Zumbome, uma necessidade de adequação à LGPD, né? Imaginando, né? Obviamente, por esse aplicativo está disponível para usuários brasileiros. Veja, era um aplicativo que ele, como padrão, ele criava salas sem senha. Então, veja, se nós temos aqui esse princípio tão importante do privacy by default, ou seja, você ter como um padrão a proteção dos dados pessoais dos indivíduos, a utilização da senha deveria ser o padrão, né? Então, é importante discutirmos esse assunto. Então, o Zumboming é algo que, infelizmente, está na moda, né? Mesmo com senha, parece que não vai acabar, porque o que acontece é que, muitas vezes, tendo senha, alguma pessoa de má fé acaba repassando não só o nome da sala, o número da sala, com a senha para terceiros. Então, isso aí você tem uma confusão muito grande. Então, eu acho que é importante o administrador da reunião ter um cuidado muito grande, justamente em por exemplo, proibir, dependendo da reunião, que os participantes compartilhem a tela. Então, com isso você reduz bastante coisa, né? Se de repente for alguém que entra lá para criar confusão, você já corta o microfone e até já expulsa, né? Ou então você faz um controle prévio de quem pode ou não entrar. Então, tem algumas formas de você diminuir o risco da ocorrência desse tipo de ataque. E, veja bem, não adianta apenas nós tomarmos providências puramente técnicas. É preciso nós tomarmos providências também comportamentais. E talvez as providências comportamentais sejam ainda mais importantes que as providências técnicas. Eu digo isso porque é sempre importante citarmos o Kevin Mitnick. O Kevin Mitnick, né, uma figura muito importante, né, um cracker muito famoso, um cracker que escreveu livros importantíssimos. O Kevin, ele tem uma situação interessante que, em vários livros que ele escreveu, dentre eles A Arte de Enganar, que parece até um livro de política, né? Na Arte de Enganar, ele fala justamente a questão da exploração do fator humano, né? Que muitas vezes a melhor forma ou a forma mais eficiente de ataque é justamente explorar o fator humano. Ou seja, de nada adianta você ter computadores com várias firewalls, várias proteções, várias senhas, né? Se você tem um ser humano que pode ser induzido, que pode ser instigado a atuar errado. E aí eu acho interessante comentar aqui com vocês justamente uma expressão, uma técnica que ficou muito conhecida por causa do Kevin Mitnick, que é a engenharia social. O que é engenharia social? A engenharia social não é ruim. A engenharia social, senhoras e senhores, é a utilização de técnicas psicológicas para induzir, instigar, provocar condutas, ou até mesmo estimular uma omissão, o não fazer. Então, um exemplo muito claro de uma engenharia social é aquele famoso e-mail de 1995, né? Cuidado, você está sendo traído, né? Você recebia aquele e-mail pela curiosidade te provocava, né, pelo texto, ele te provocava, ele te instigava a clicar no arquivo zip que acompanhava, né, e instalar um programa, né? E esse programa, obviamente, era um cavalo de Troia que ia infectar a sua máquina. Então, veja, esse tipo de abordagem, de 1995, que eu comuniquei aqui com vocês, existe até hoje com várias versões. Muda-se o texto, muda-se a plataforma, mas a ideia é a mesma. A engenharia social ser utilizada como algo para
provocar uma conduta, né? Ou seja, de nada adianta você ter um computador seguro se eu criminoso, por meio de uma conduta, por meio de uma mensagem, eu consigo provocar a minha vítima a tomar uma atitude insegura para abaixar os escudos de força e permitir o ataque. E quando eu penso em engenharia social, eu penso logo, talvez, quando eu ministro aulas sobre cybercrimes, eu penso logo em engenharia social no caso da Bíblia, né? Quando Salomão, aquele famoso caso em que Salomão ele ia repartir a criança para as duas mulheres, né? E muitas vezes algumas pessoas interpretam errado, interpretam que a justiça solomônica seria dividir igualmente. Eu discordo dessa abordagem, porque, veja bem, eu acho que o Salomão, como a Bíblia relata ser um homem muito sábio, relatava ser um homem muito sábio, ele né, relembrando a história, contextualizando, né, duas mulheres compareceram perante ele, alegando que eram as mães, uma delas era a mãe verdadeira da criança, né? Enquanto que uma delas falou, olha, realmente ele é meu filho, mas aquela outra moça perdeu o filho dela e está tentando pegar o meu filho. Então ficou aquela briga, aquele disse, não me disse, não tinha DNA naquela época, não tinha perícia forense, não tinha nada. Então o Salomão procurou aqui um meio de engenharia social. Ele procurou provocar a verdadeira mãe a se manifestar. Então ele chegou e falou o seguinte, olha, nesse caso, então, já que não dá para decidir, eu vou dividir a criança para as duas. E a mãe verdadeira apareceu. Eu falei, não, deixa com ela. Porque só a mãe verdadeira, com amor, ela preferia perder o filho do que o filho perdesse a vida. Então, para mim, aqui, numa interpretação de 2020, eu vejo aqui como uma engenharia social bíblica, né? Um relato de, ainda que você acredite ou não na Bíblia, mas o que importa é que não deixa de ser um relato histórico. E mostra como a engenharia social, aqui no nosso caso, pode usar para um lado positivo. Mas eu vejo que a engenharia social ela é talvez a base dos ataques mais avançados e mais elaborados. Né? A engenharia social pode ser um meio de o envio de um vírus, o envio de um malware, o envio de um programa lesivo. Então, isso é muito importante comentar. Eu gostaria de comentar ainda com a senhora dos senhores alguns outros temas importantes e muito modernos relacionados aos cybercrimes, principalmente envolvendo os celulares. Veja que, hoje em dia, talvez nós utilizamos muito mais o celular do que os computadores. Né? Afinal de contas, é mais fácil, mais simples, é mais fácil ir de um lado para o outro. Não agora que a gente está na pandemia. É muito mais simples, né, a gente poder fazer esse tipo de trabalho. E se tem muito mais gente utilizando o smartphone, eu posso, então, interpretar que também eu tenho mais gente, o criminoso pensa, eu tenho mais gente para poder fazer ataque e para poder cometer um golpe. Então, tem vários casos muito interessantes aqui. Eu estava me lembrando aqui de um caso bem interessante, e antes de comentar sobre esse caso do Joker Malware, eu queria comentar um caso muito interessante que pouca gente sabe. Quando você cria um aplicativo para uma loja, esse aplicativo ele é analisado. Né? Você manda para a loja, verifica se tem algum problema de segurança, ou se esse aplicativo tem algum conteúdo lesivo. Se a loja aprovar, o aplicativo vai lá para ser vendido ou para ser baixado gratuitamente. Ok. Acontece que quando você faz uma atualização do seu software, do seu aplicativo, você não precisa mandar para a loja validar. Você já vai direto. Então, os criminosos sacaram isso. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer aplicativos que eram originalmente inócuos, não tinha problema, olha, a loja aprovava. Depois, com o tempo, o aplicativo foi lançado, já está na loja, se começaram a fazer atualizações a ele, e essas atualizações eram lesivas. Atualizações que procuravam pegar senhas bancárias, senhas de rede social, outros dados pessoais importantes. Olha como é que os criminosos eles têm uma cabeça elaborada, né? Uma cabeça que pensa, né? que entende como funciona a estrutura de uma loja e, com isso, faz um ataque, uma sabotagem. Eu acho interessante também comentar aqui esse Joker Malware, né? um malware, né? um aplicativo malicioso para celulares. Veja, ele parece ser algo bom.
Ele parece ser algo bom, ele parece ser um programa legal, que tem um aplicativo legítimo, mas a partir do momento que ele é instalado no seu computador, ele começa a mandar mensagem SMS, como se fosse você. Começa a assinar. Porque muitas vezes o que acontece? Você tem os dados do seu cartão de crédito já guardados no seu celular. Então, ele pega essa informação para assinar serviços, até caros, na internet, com o seu cartão de crédito. Então, às vezes, o que acontece? E às vezes é da própria loja. Então, de repente, tem uma loja de jogos. Né? Então, essa loja de jogos criminosa, ela cria um aplicativo gratuito que você baixa, tem um joguinho. E só que sem que você saiba, esse aplicativo, ele justamente se loga naquela loja e começa a comprar os aplicativos pagos daquela loja, que são até caros, trazendo um prejuízo para você. Às vezes você não percebe e você, às vezes, não tem a menor ideia de onde saiu. Né? Veja que, por exemplo, também, uma outra situação envolvendo aqui o fleece, né? Esse fleeceware, né? Começaram a chamar fleeceware apps, esses aplicativos, né? Esses programas de computador, esses aplicativos de celular, que justamente eles têm uma função muito parecida com o do Joker, né? Esses fleeceware apps seriam aplicativos que fazem assinatura, fazem assinatura de alguns serviços pagos sem que você saiba. E tem um caso que eu achei muito interessante, que é muito engenhoso, que é o seguinte: muitas vezes você baixa um aplicativo, seja trial, né? Você baixa um aplicativo que ele vale durante 30 dias. Ok. Então, esse aplicativo, depois de 30 dias, ele fica parado. Ele não tem mais funcionalidade. Então, o que esse aplicativo faz? No 30º dia, ele avisa para a loja que você está comprando a versão full. E com isso, você está comprando a versão full com um preço muito caro. Então, ele faz uma compra indevida, né, sem que você saiba. Então, olha que tipo de golpe, né, elaborado, olha que tipo de golpe criativo que esse pessoal faz. E quando eu penso também em cybercrimes, eu penso também aqui, né, em várias situações envolvendo o celular. Porque cada vez mais nós estamos utilizando o nosso celular como ferramenta de trabalho, como ferramenta de compra, de venda. Muitas vezes as pessoas já colocam os dados do cartão de crédito automáticos. Né? Isso é muito importante, porque você veja o quanto esses aplicativos, o quanto esses joguinhos são lesivos para as crianças. Né? E aí vem uma questão que mistura cybercrime com o direito da criança e adolescente. Veja que o ECA ele veda a criança e adolescente um jogo de azar. Né? O jogo de azar é aquele jogo que a vitória depende, então, somente da alha, da sorte. Não tem influência a habilidade de alguém. Né? E, obviamente, esses jogos, por envolver dinheiro, acabam despertando aí o vício das pessoas. E eu vejo que os joguinhos, hoje em dia, esses joguinhos de computador, joguinhos de celular, eles têm um conteúdo muito parecido com esse mundo dos jogos de azar, esse mundo dos cassinos. Né? Porque, veja bem, olha como é o modus operandi desses joguinhos. Muitos desses joguinhos são gratuitos. O joguinho é gratuito. Mas quando você vai olhar lá na página, né, do aplicativo, você veja que tem lá escondidinho, pequenininho, compras dentro do app. Você nem lê. Você pai nem lê, você acha que está gratuito, está beleza. Mas acontece o seguinte, você começa a verificar que o seu filho, esse jogo é um jogo online, que seu filho joga contra os garotinhos, contra as meninas, né, joga lá com a criançada. Acontece que, para ele poder jogar em igualdade de armas, igualdade de posições com outras crianças, ele precisa ter armas mais eficientes. Armas, brinquedos, bonecos. E, para isso, ele vai ter que pagar. Então, aí a criança vai querer comprar a espadinha, vai querer comprar a arminha, vai querer comprar a casinha, vai querer comprar a skin, a roupa. Né? E com isso você vai despertando um conteúdo consumista. E outra coisa que eu acho muito interessante e que me remete muito a fazer uma comparação com os cassinos, né? Repara que o cassino ele não tem janela. Né? O cassino você não sabe se é de dia ou se é de noite. Né? É aquelas luzes ligadas 24 horas por dia.
para você não ter controle do tempo, para você ficar lá eternamente, para você não ter um parâmetro. E eu vejo que esses joguinhos, eles são muito parecidos com isso. Eu me lembro que no tempo do Atari, não parece, mas eu sou velho, ou do Master System, também é coisa de velho, ou então do Nintendinho, o jogo tinha um final. Você jogava até matar um bicho, até zerar, até chegar ao chefe final, até encontrar a princesa. Esses jogos não. Esses jogos não têm um fim. Esses jogos você não tem um parâmetro para você achar. Não, já joguei demais, eu já cheguei no final, eu vou aposentar o cartucho, vou aposentar a fita, vou aposentar o DVD. Não. Você joga eternamente. E você vai ganhando pontos, né, de experiência. E quanto mais experiência você tem, ou você compra essa experiência, né? Tudo é comprável, né? Principalmente nos jogos da EA Sports, né? da Electronic Arts. Os jogos, até o pessoal faz graça que o jogo parece no mínimo possível e você tem que comprar tudo. Isso é muito sério porque, como eu falei para as senhoras e senhores, esse comportamento ele desperta uma conduta antissocial das crianças, desperta uma conduta perigosa, né? Já se viciar desde cedo. Até porque vai utilizar o cartão de crédito do pai. E muitas vezes o cartão de crédito do pai já está automaticamente configurado. Tem alguns casos que eu diria de terror, que são mencionados, que são citados em várias notícias que a gente vê por aí, que pais, né, foram surpreendidos com os filhos que gastaram 15, 20 mil dólares com compras de espadinhas, arminhas, brinquedinhos virtuais nesses computadores, dessas lojas, né? O que me dá até um arrepio na alma, essa questão tão absurda. E veja bem, além dessas questões, eu queria comentar com vocês sobre o ransomware. O ransomware seria basicamente um malware, né? Um programa de computador malicioso, que a intenção dele é a seguinte: ele é enviado de uma forma muito parecida com de um vírus, né? Ele é enviado com engenharia social, né? Ele é um programa que é enviado, clique aqui, você clica, e esse programa, o que ele faz? Ele criptografa todo o seu HD. E aparece uma mensagem aqui na tela. Você vai dar o boot no seu computador, e já existe versões para celular, para smartphone, e tem aqui uma contagem regressiva, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui que ajuda, né? Tem aqui uma contagem regressiva, né? Olha, o tempo disponível. Olha, você tem 6 dias, 23 horas para você, acho que é 6 horas, né? Para você poder pagar. Se você não pagar, a chave criptográfica vai ficar perdida para sempre e você nunca mais vai poder usar os dados do seu computador. Né? Os dados vão ficar inacessíveis, os dados vão ficar eternamente criptografados. Agora, veja como o criminoso ele é cruel. O pagamento é feito em Bitcoin, né? Aqui está o nome da carteira. O valor é o equivalente a 300 dólares de Bitcoin. E por que Bitcoin? Porque Bitcoin ele é um tipo de moeda, né, virtual, né, um crédito virtual, eu diria que relativamente anônimo. Né? Ou seja, ele tem aqui uma possibilidade de garantir, pelo menos parcialmente, o anonimato do proprietário dessa carteira. Né? A carteira, mal comparando, seria equivalente a uma conta de e-mail. Você troca, você transfere bitcoins como você envia e-mail. Né? Você envia de uma carteira para outra como você envia de um e-mail para outro. Né? Uma comparação bem grosseira. E aí você perceba que esse tipo aqui de conduta eu consigo classificar como extorsão, artigo 158 do Código Penal. Né? Aí eu consigo, né? Ou seja, os meus dados vão ficar todos embaralhados, eternamente embaralhados, caso eu não ceda aí a essa pressão, né, que vai exigir que eu faça um pagamento. Né? Aqui, uma intenção econômica. Então, artigo 158 do Código Penal é um crime de extorsão. O que eu acho interessante comentar é que diversas entidades de segurança dos Estados Unidos, né, públicas, diversas forças de segurança, passaram a recomendar que se pague esse resgate, entre aspas, né? Porque era a única forma possível de você recuperar os arquivos. Eu acho muito temeroso isso, porque muitas vezes o criminoso não tem honra. Vários casos que foram relatados em que se fazia o pagamento e o criminoso não devolvia,
não dava chave criptográfica. E o curioso é que esse tipo de ataque, né, do ransomware, ele atinge quase que, na maioria das vezes, a computadores e servidores de entidades e pessoas que foram muito negligentes na sua segurança de informação. Se tivesse o Windows atualizado, se tivesse backup dos arquivos, a conduta, esse tipo de conduta não aconteceria, ou se acontecesse, o dano seria o mínimo, porque tendo backup você consegue recuperar tudo. Há relatos de instituições no Brasil que ficaram paralisadas durante dias, inclusive instituições públicas que ficaram paralisadas durante dias por causa do ransomware. Então, por isso, eu já dou uma dica aqui, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita segurança, muito cuidado com o que se clica e estar constantemente fazendo backups e atualizando os seus computadores, ok? Um outro assunto que eu acho interessante comentarmos é verificar que o criminoso, especialmente o criminoso brasileiro, o cybercriminoso, o cracker brasileiro, ele é criativo. E tem alguns exemplos que eu vou trazer aqui, que é perceber que os criminosos começaram a utilizar as mesmas ferramentas que o marketing. Veja, há uma ferramenta muito comum do marketing, um exemplo que eu vou dar não é brasileiro, um exemplo americano, que é o seguinte: existe uma ferramenta, né, que é chamada Tracking Pixel. Né? É como se fosse uma imagem, essa imagem é uma imagem visível, e quando você abre o e-mail, né, e esse e-mail vai estar em HTML, ele vai ativar essa imagem visível. E essa imagem invisível vai ser aberta lá no servidor. E ela vai saber, por exemplo, o seu IP, vai saber, de repente, a sua geolocalização. Ela foi criada originalmente para fins de marketing, para saber se alguém abriu e-mail, as horas mais comuns que as pessoas abrem e-mail, a geolocalização das pessoas. Então, é uma ferramenta de metrificação, né? de você verificar. O que acontece é que os criminosos começaram a utilizar essas mesmas ferramentas justamente para, de repente, descobrir a localização de alguém, descobrir qual é a hora que a vítima costuma abrir os seus e-mails. Tudo isso para parametrizar a vítima e, com isso, facilitar um ataque. Ou seja, os criminosos são criativos. E veja, muitas vezes, alguns tipos de ataque, eles não utilizam a grande engenho. Tem alguns ataques que são basicamente aí força bruta. E um ataque que é tipicamente de força bruta é o ataque de negação de serviço distribuído, né? O chamado DDoS. Como é que trabalha o DDoS? Veja bem, o DDoS basicamente é o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela para ajudar. Basicamente é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui um criminoso. Eu tenho aqui o criminoso. Está aqui o criminoso. Esse criminoso, por meio de um servidor, muitas vezes é um servidor, é um canal de chat, né? Um canal de IRC. Né? Não sei se vocês são do tempo do IRC. O IRC é bem antigo. Né? O IRC é o antigo Mirk, né? Aqueles programas que as pessoas utilizavam para namorar e para fazer amigos e inimigos, né? Bons tempos, né? 2002, 2003, né? Saudade não tem idade. Então, veja bem, eu tenho aqui um canal de chat que eu tenho um criminoso que, por meio de comandos, ele controla isso daqui, um exército de máquinas zumbis. Isso aqui tudo é zumbi. Isso daqui é o que se chama, né? Está aqui embaixo, de botnet. E o que a botnet faz? A botnet ela faz um ataque de sobrecarga sobre a vítima, sobre esse nosso amigo aqui, o servidor web. Então, você tendo, dependendo do tamanho do servidor, da infraestrutura, uma quantidade gigantesca de computadores fazendo acesso simultâneo, o que vai acontecer? Esse servidor ele vai negar serviço, ele não vai conseguir suprir a demanda de pessoas, de computadores buscando ter acesso. E o que vai acontecer? Ele vai cair. Ele vai desabar. Então, veja, o DDoS é justamente um ataque coordenado em que várias máquinas zumbis, por que eu digo máquinas zumbis? Porque muitas vezes são máquinas que são invadidas
ou máquinas que foram objeto de um cavalo de Troia, que são controladas remotamente, sem o conhecimento dos seus proprietários, é controlada remotamente pelo um atacante, pelo um criminoso, e justamente esse criminoso aqui, o que ele faz? Ele faz um ataque simultâneo. O que você percebe aqui é que esse tipo de ataque ele é gigantesco. Tem uma botnet chamada Mirai, que essa botnet, eu vou dizer para vocês, ela teve mais de 1,5 milhões de computadores zumbis, de máquinas zumbis. E quando eu digo máquinas zumbis, não são apenas computadores, são, às vezes, até aqueles dispositivos que você tem em casa de câmera, né? Porque, veja, muitas vezes você, pela internet das coisas, aquelas câmeras que às vezes você coloca na porta de casa, né, para controlar remotamente, aquela câmera é um computador, mas é um servidor, mas é um servidor com pouca capacidade de espaço e pouquíssima segurança, né? E o que acontece? O criminoso, muitas vezes, descobrindo que aquela câmera não tem segurança, ele instala o programa remotamente e que permite que essa câmera, que é um computador, seja controlada remotamente e faça ataque. Se não me falha a memória, o Mirai, grande parte das máquinas zumbis do Mirai eram ligadas à internet das coisas, eram câmeras, eram termostatos, eram outras máquinas que tinham pequena capacidade, mas que reunidas em 1,5 milhões, pela última estatística que eu li, causava perigo gigantesco. Eu recomendo muito o seguinte, a leitura desse recente reporte da Kaspersky, aqui do segundo desse segundo quarto de 2020, que fala sobre ataque de negação de serviço, né? Mostra um aumento, principalmente na China, né? Principalmente na Coreia do Norte, África do Sul. Então, é muito interessante vocês perceberem como isso é tratado no mundo. E é importante falar o seguinte, como é que a nossa legislação trataria isso? A nossa legislação não foi muito boa, porque o que aconteceu? Nós fizemos, o Brasil fez uma espécie de um gato num tipo que já existia. A Lei Carolina Dickmann, além de ter criado o artigo 154A do crime de invasão de dispositivo informático, um crime que eu já critico há muitos anos, né? É um crime que ele é muito complexo, ele tem vários elementos normativos, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma pena muito pequena, né? Ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano no seu crime base, no seu tipo base, na modalidade simples. Você vê o seguinte, no caso do ataque de negação de serviço, o nosso legislador, ele se faz o melhor juízo, ele criou um parágrafo 1º no artigo 266 e estabeleceu a situação quando você paralisa, né, quando você sabota um serviço de utilidade pública, né, um serviço de utilidade pública digital, entre aspas, né? Agora, o que é um serviço de utilidade pública? Ou seja, o simples fato de você tirar um site do ar não é crime. Só vai ser crime se for um site de utilidade pública. Agora, eu consigo ver utilidade pública, por exemplo, para o Google, para o site do Tribunal de Justiça, para o site do OAB. Será que se tirar o Instagram do ar seria utilidade pública? Aí você vai pensar, poxa, muita gente ganha dinheiro com o Instagram, né? Muita gente, né, os influencers, muita gente utiliza o Instagram para fazer publicidade e propaganda. Então, haveria uma utilidade pública. Então, eu acho que o legislador ele deveria ter tirado esse elemento normativo e punir todo e qualquer ataque a serviços, a sites, né? Essa crítica que eu faço é muito interessante, porque tem outro elemento normativo que eu não gosto muito, que é da Lei Carolina Dickmann, que só vai ser crime de invasão de dispositivo informático se houver a violação de medida de segurança. Então, veja, se eu tenho um computador que não tem proteção e é um acesso indevido, por mais que esse acesso indevido seja lesivo do ponto de vista fático, esse ataque ele não vai ser um fato atípico, porque não houve a violação de uma medida de segurança, de mecanismo de segurança, a expressão da lei. Isso eu acho muito sério, porque um país como o Brasil, são poucas pessoas que sabem instalar mecanismos de segurança em suas máquinas, né? Por exemplo, se eu acesso o celular de alguém, se eu tenho acesso ao celular de alguém e consigo mexer nos seus arquivos e essa pessoa não colocou aquela senha de proteção, o fato é atípico.
por mais decisivo que seja, por mais que eu tenha aqui um ataque, certo? Então, aqui o que eu acho importante comentar com vocês, justamente é o seguinte: além de toda essa situação, eu acho importante também falar em relação a fake news. Fake news. Diego, eu recebi uma mensagem agora no WhatsApp falando que algumas pessoas não estão recebendo o vídeo. Está transmitido ao vivo? Então, acabei de receber uma informação que caiu o host na OAB, mas a aula está sendo gravada e eles vão disponibilizar total. Teve algum problema lá no servidor da OAB. Não sei o que foi ainda, estou tentando solucionar, mas a gente vai verificar aqui. Durante a aula a gente vai tentar retornar, mas a aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada. Tá. Não tem problema. Obrigado aí. Então, outro assunto que eu acho importante comentar com vocês é justamente a fake news. Eu acho que a fake news está na moda. Eu acho o fake news tão na moda porque é algo que parece que as pessoas descobriram que tem gente que mente para prejudicar pessoas. Eu vejo a fake news o seguinte: muito do que a gente busca combater já tem previsão legal. Veja, grande parte da fake news você pode enquadrar nos crimes contra a honra, num contexto eleitoral, nos crimes contra a honra eleitoral, né? Você pode encaixar também crimes contra a honra eleitorais. Você pode encaixar também no crime do artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, a questão da concorrência desleal, né? Quando você mente para prejudicar um concorrente. Então, tem várias situações que você consegue buscar aqui um amparo legal. Você consegue imaginar. Eu acho que talvez o mais importante aqui, quando a gente fala de fake news, é justamente pensar as situações onde não tem uma previsão legal. E para você poder pensar nisso, você precisa pensar no conceito de fake news. Eu penso fake news nada mais do que uma desinformação que é utilizada maliciosamente para beneficiar ou prejudicar alguém. Então, uma fake news que maliciosamente procura beneficiar alguém, faltar verdade no mundo da publicidade, na propaganda eleitoral, e a propaganda eleitoral você tem um dos seus princípios fundamentais, o princípio da veracidade, esse tipo de conduta deve ser combatida. Eu vejo que esse projeto de lei de fake news, que tem sido discutido agora, esse projeto é muito ruim. Se você procurar no meu LinkedIn, eu botei 2 pequenos textos sobre ele, e eu vejo que é muito perigoso esse projeto de lei. Em primeiro lugar, porque ele tem um artigo que ele determina que, basicamente, os aplicativos de mensagem, e quando eu digo os aplicativos de mensagem, basicamente no Brasil a gente só utiliza o WhatsApp, e os aplicativos de mensagem, eles devem, basicamente, controlar as mensagens mais populares. Ou seja, aquelas mensagens que são compartilhadas para mais de 10 grupos, salvo o melhor juízo, que chegam a 1.000 pessoas, a mais de 1.000 pessoas, a plataforma deve controlar, deve, digamos assim, registrar quem foi o emitente, o dia, a hora e tal, e acesso. Eu acho muito ruim isso, eu acho muito perigoso, porque ele cria um chilling effect, ele cria um efeito resfriador. Ou seja, essa norma ela nos sinaliza que aquela pessoa que tem um discurso popular, ela deve ser enquadrada pelo Estado, ela deve ser registrada, ela deve ser fotografada. Então, eu acho que isso é muito perigoso. Eu vejo nesse artigo aqui o conteúdo ditatorial. Nada impede que, de repente, se tivesse alguma forma de se combater que efetivamente faça algum lesivo e você registra aquela pessoa que fez o ato lesivo. Mas você ter uma atitude como essa, de um controle como esse, eu acho muito perigoso, porque você coloca na sociedade uma suspeita para aquele que é muito popular. Aquela pessoa que cria um meme engraçado, ou aquela pessoa que, de repente, eu, Walter, eu crio um texto educativo para meus colegas advogados. Esse texto viraliza. O WhatsApp ele tem que guardar esse meu texto. Ele tem que guardar essa minha
esse meu registro, que o Walter compartilhou uma mensagem no dia tal, na hora tal. Então, isso é muito perigoso. É claro que, em relação ao conteúdo do texto, o WhatsApp vai dizer que não tem acesso. Mas isso é muito esquisito, né? Isso aí é polêmico. Afinal de contas, eu pergunto, como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Né? No capitalismo, a gente não espera grandes benesses. Né? A grande questão é o seguinte, o WhatsApp talvez seja o principal meio de comunicação do Brasil. É um aplicativo gratuito, um aplicativo que o Facebook, né, nos fornece graças, né, à bondade de Mark Zuckerberg. Mas como é que ele ganha dinheiro com isso? Ele diz que ele não tem acesso às mensagens, que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Mas essas mensagens são criptografadas porque o WhatsApp ele cria a chave. Se ele cria a chave, ele pode ter cópia. Se ele tem a cópia, ele pode utilizar essa cópia para fazer o acesso. E várias pessoas já relataram casos de estranha coincidência. Né? Você menciona uma loja, um assunto ou um tema no WhatsApp e você vai ver que magicamente esse assunto virou objeto de uma publicidade no Instagram, uma publicidade no Facebook. Eu já contei várias vezes, em várias lives, que uma vez eu reclamei de uma determinada empresa no WhatsApp. Eu nunca tinha comentado sobre essa empresa no mundo. Aí eu fui abrir o Instagram, tinha uma publicidade dessa empresa nos stories. É muita coincidência. Então, a suspeita que se deixa, é uma suspeita, eu realmente não posso afirmar categoricamente que o WhatsApp ele tem acesso ao conteúdo, mas eu posso aqui suspeitar que o WhatsApp tem acesso a esse conteúdo, sim. Né? Isso é importante comentar. E falando no WhatsApp, eu acho muito importante também aqui falar a respeito desses golpes que as pessoas têm sofrendo sobre o WhatsApp. Né? Veja que o WhatsApp é um serviço que, basicamente, ele vincula uma conta ao número de telefone. E se alguém tem aquela mesma, alguém adquire aquela número de telefone, todas aquelas mensagens de WhatsApp ficam vinculadas àquele número de telefone. Então, cresceu enormemente os golpes de WhatsApp, né, que surgem muitas vezes quando você anuncia na internet alguma coisa e coloca o seu telefone celular, né, os falsários pegam o telefone, principalmente no LX acontece muito isso, né, eles pegam o seu telefone, fazem essa clonagem, né, e com base nessa clonagem cria, digamos assim, um número de WhatsApp, um perfil de WhatsApp igual ao seu e começa a procurar seus contatos e pedir dinheiro. Né? Você tem, portanto, um crime de falsa identidade que é absorvido, né, pelo crime de estelionato. Isso cresceu enormemente. Tem muito desses golpes aqui, né? Muito dessas situações. Né? Eu vejo que aqui está chegando aqui minha amiga Tamir de Monteiro. Vídeo, com imagem, som. Tamir entrando aqui agora. Seja bem-vinda, minha querida. Ao cabo, são uma sequência de zeros e uns. Que mesmo você... Alguém entrou aqui com... Tamir, você chegou bagunçando a minha aula, Tamir. Mas eu gosto muito de você, sabe, Tamir? Mesmo com você bagunçando a minha aula, eu gosto de você, tá? Eu estou dizendo isso de gozação, porque eu gosto muito dela. Ela, eu deixo ela fazer isso. A doutora Tamir pode. Só 50 vezes eu deixo ela fazer isso. Mas aí o que acontece? Né? Não, se ela quiser participar, seja muito bem-vinda. Para mim vai ser um grande prazer da amiga participar. Eu falei com ela hoje pelo telefone, matei um pouquinho a saudade dela. Ela é um talento muito grande da Bahia. Eu fico muito feliz em verificar que o Nordeste está crescendo muito o direito digital. Eu fico muito feliz, né? Essa aqui é a Comissão de Direito Digital da OAB do Maranhão. Eu acho importante a gente poder conversar sobre direito digital no Brasil, ver as ideias, ver as particularidades de cada lugar. Né? Em cada lugar você tem um crime digital mais do que o outro. Né? Tem essas variantes locais. E a outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês, portanto, é justamente sobre as fraudes bancárias. Falando de fraudes bancárias online, eu penso aqui no seguinte: o Brasil, infelizmente, é um dos líderes mundiais, se não líder mundial, de fraudes bancárias online. Isso se deve muito por alguns fatores, né? Pela criatividade do criminoso brasileiro, pelo uso
que os brasileiros fazem do serviço bancário online, né? E é importante que se diga, né? Os bancos, eles criam esses serviços bancários online não para atender primordialmente o interesse dos seus correntistas, dos seus consumidores, né? Mas eles buscam com isso atender primordialmente o seu interesse, né? Quanto mais os seus correntistas utilizarem a versão online, menos necessidade de pessoas, né, os bancários, de agências, né? É mais barato. E eles deveriam ter mais cuidado com segurança, né? Realmente há um certo cuidado, mas deveria ter muito mais cuidado. Acho que o investimento com segurança deveria ser muito maior. Então você tem muitos golpes no Brasil, né? Golpes que utilizam programas de cavalo de Troia, que realmente utilizam a engenharia social para estimular que você clique nesse conteúdo, e com isso, ao você clicar, vai instalar um programa no seu computador. Esse programa vai monitorar toda a sua comunicação, e ao você entrar no site do banco, ele vai pegar os seus dados bancários e repassar para o criminoso, né? E esse criminoso ele tem até uma estrutura criminosa por trás de Orcrim com divisão de tarefa. Ele tem um cara que cria o vírus, tem um cara que às vezes faz o site falso, tem o laranja, que é o que deixa a conta bancária, que aluga a conta bancária dele para o depósito, né, para transferência do dinheiro, né? Às vezes recebe, sei lá, R$200 por dia para alugar a conta dele bancária. Então tem essa estrutura criminosa que, infelizmente, é muito criativa, né? Você vê aí os golpes dos mais diversos. E tem também muito, meu querido amigo Diego, golpe com boleto, né? Você tem um malware específico de boleto chamado Broban, né? O Broban nada mais é do que o seguinte: ele trabalha no mesmo modus operandi desse tipo de ataque, só que quando você vai fazer o pagamento no seu banco online com o seu boleto, o vírus verifica que você está vendo o boleto, né? Está pagando o boleto, ele troca o código. Aquele código que ia para o banco X vai para o banco Y, com valores diferentes, para uma conta diferente. Então, por isso que é importante você checar na hora que vai fazer o pagamento, né? Verificar o que está acontecendo. Isso é muito importante, você ter esse cuidado. E ainda sobre boleto, Diego, me lembrei aqui agora que há muitos golpes físicos envolvendo boleto. De repente, você é corretista de um serviço, usuário de um serviço de internet, ou usuário de uma companhia de eletricidade e tal, e você começa a receber um boleto igualzinho o boleto original, só que até às vezes com valor parecido, mas o beneficiário não é a empresa, o beneficiário é um criminoso. Nesse caso aqui, eu acho interessante mencionar o seguinte: há um rastro digital aqui que é o seguinte: como é que o criminoso sabe que você efetivamente é um corretista, é um usuário daquele serviço? É porque houve um vazamento de dados. Houve um incidente de dados pessoais, seja porque ele invadiu, ou o que é mais provável, ele cooptou alguém lá dentro para aceder à base de dados e, com isso, a praticar o crime. E veja, fazendo aqui uma análise do ponto de vista criminal, esse crime de fraude bancária de internet, né, você clica no link, instala um programa e ele vai lá e pega os seus dados bancários, né, para tirar o dinheiro da sua conta, já está pacificada a jurisprudência, a STJ principalmente, que é o crime de furto mediante fraude, né? A fraude é justamente o envio desse e-mail fraudulento, que parece ser alguma coisa boa, que te estimula a clicar alguma coisa. E por meio dessa fraude, eu tenho acesso aos seus dados bancários e, por isso, ao seu dinheiro. Então, isso não é um crime de estelionato, é um crime de furto mediante fraude. E, Diego, indo para a minha parte final aqui, eu não quero cansá-los, eu quero passar na terceira parte para falar aqui sobre como proceder, como se proteger. Eu acho muito importante, já que o nosso público primordial é de advogados, eu acho importante o seguinte: a gente tem que proteger a nossa casa, o nosso escritório e os nossos clientes. Especialmente agora por causa da LGPD. Não interessa se você não é um advogado digital, mas a partir do momento que você trata dados pessoais, ou seja, você coleta, compartilha, analisa, arquiva, armazena, você precisa cuidar dos dados pessoais dos seus clientes. Você precisa ter no seu escritório uma cultura de segurança da informação.
Infelizmente, nós advogados somos muito relaxados nesse aspecto. Verifica o quanto nós utilizamos cópias de contratos, rascunhos de procuração, cópias de procuração como rascunho. Está lá os dados pessoais do verso da folha sendo aproveitado em outra situação. Isso é muito perigoso. E esse cuidado até vai ter a ver com o lixo. O lixo que você vai descartar precisa ser efetivamente deixar esses dados ininteligíveis, né? Você picotar, ter uma picotadora. Isso é fundamental. E eu selecionei aqui para vocês algumas dicas do que fazer. A primeira delas, manter sempre os seus dispositivos atualizados. O seu computador, o seu celular, o seu tablet, né? Sempre com as versões mais atualizadas dos sistemas operacionais, né? E até dos seus programas, mas nem de todos, né? A Tamires sabe muito bem que não é muito bom, não dá muita sorte atualizar o Java, né? Você só deve atualizar o Java se o tribunal onde você advoga já está, a plataforma de processo eletrônico já atualizou. Porque muitas vezes você está atualizado, ou seja, até você está mais seguro, mas até de uma forma contraproducente, você não vai conseguir acessar o site do tribunal. Então, só atualize o seu Java se o tribunal também já se atualizou. Utilize senhas diferentes para cada serviço. Eu sei que muitas vezes a gente utiliza uma senha para tudo, isso é muito perigoso, né? Imagine que sua senha do Netflix vaze. E posso dizer que a sua senha do Netflix vazou, porque há um tempo atrás houve um vazamento, houve um dumping, né, de cerca de 1 bilhão de contas do Netflix, né? E vê uma coisa, você é um advogado, está com um caso rumoroso, um caso interessante, um caso, né, complicado. Há alguém atrás de você, ele vai procurar uma desses vazamentos que teve, vai verificar, de repente, o seu login sendo Netflix e vai tentar, em todos os outros serviços, até do seu e-mail, se aquela senha também é a mesma senha do seu e-mail. E é muito comum que seja. Ou então, a sua senha até é diferente, né? Um sistema senha diferente, mas é uma senha muito fácil de você descobrir. De repente, o seu time de futebol, de repente, o lugar onde você nasceu, o nome da sua filha. Então, tome muito cuidado, né, ao definir a sua senha, que não seja uma informação que qualquer pessoa possa descobrir. Ok? Não usar a rede Wi-Fi aberta, isso é muito importante, né? Eu acho que se você utiliza uma rede Wi-Fi aberta, especialmente uma rede que você não conhece, o seu tráfego de internet vai estar circulando pelo ambiente que você não conhece, e de repente o detentor dessa rede, ou alguém que esteja nessa rede, pode, muitas vezes, por meio de programas gratuitos, ter acesso ao conteúdo das suas comunicações, e ele vai ter, se a sua comunicação não for criptografada, se você de repente estiver acessando o seu e-mail por uma conexão não criptografada, o criminoso ele pode ter acesso ao seu login e sua senha. E com isso, ele vai poder ter acesso à sua conta de e-mail, né? Utilizar a autenticação de 2 fatores, que é fundamental, ou seja, ainda que o criminoso descubra a sua senha, se ele não tiver acesso ao seu celular, a algum token, a algum outro dispositivo, ele não vai conseguir validar o acesso. Então, é muito importante a gente ter a autenticação de 2 fatores. Usar senhas complexas, senhas com caracteres maiúsculos, senhas com caracteres minúsculos, senhas com caracteres especiais, com arroba, né, com underscore. Fazer backup regularmente, e quando eu digo regularmente, fazer backup todo dia, mas no dia mesmo, e eu faço backup todo dia, né? Quando eu terminei de fazer o PPT dessa palestra, já botei um backup dele na nuvem, né, para não ter problema, né? Se meu PowerPoint, né, der problema, o computador pegar fogo, Deus me livre, o pendrive der problema, tá tudo direitinho, eu consigo pegar em outro computador e resolver. O que mais? Então, só também fazendo um adendo, eu também sempre recomendo que a pessoa tenha um e-mail de recuperação próprio para recuperar as senhas. Como assim? Geralmente, as contas de e-mail, as contas de segurança, eu pergunto, você tem algum e-mail de recuperação para que seja enviado a senha? A gente sempre sugere não colocar o e-mail pessoal. Criar um e-mail específico para recuperação, com uma senha, com todas aquelas senhas de segurança complexas, você anote ela num lugar seguro e que, porventura, se você vier a perder qualquer tipo de senha ou dado acesso, você usa aquele e-mail de recuperação. Ele é exclusivo para aquilo. Não utilizar ele para cadastrar nenhum outro tipo de situação,
Porque até para você evitar um spam, evitar também de ser pego, porventura instalar um Trojan e acabar sendo hackeado. Mas eu sempre sugiro colocar um e-mail próprio, a pessoa cria um e-mail próprio de recuperação, tipo recupere.diego, e assim vai. E aí todos aqueles e-mails de recuperação, toda vez que eu precisar recuperar uma senha, eu utilizo aquele e-mail. É uma sugestão que a gente pode colocar. É um excelente, inclusive, até pegando um gancho aqui na sua recomendação, que é muito boa, Diego, é até de repente você colocar, ter esse e-mail, um e-mail que não seja efetivamente o seu nome. Ou então não seja tão fácil, de repente seja seu nome, prenome, ponto, nome, ou coloca o contrário, sugestão para dificultar. Uhum. Perfeito. Concorda? Concordo, perfeito. A pessoa criar um e-mail para poder servir como ponto. Única finalidade, e-mail de recuperação. Não utilizar para nenhum outro tipo de cadastro, nenhum outro tipo de situação. Perfeita ideia. Perfeito. Então, seria interessante em relação ao celular, você desabilitar a função acessibilidade ou não utilizar, porque na função acessibilidade permite que o aplicativo que utilize a acessibilidade olhe a tela dos outros aplicativos. Então, você pode, de repente, ter um aplicativo malware, que está olhando, de repente, a tela de senha ou conteúdo de uma outra tela. Isso é perigoso, né? Não usar apps desconhecidos, né? Principalmente os apps que estejam fora da loja oficial, né? Às vezes dá vontade de pegar um aplicativo na loja, mas não faça isso, né? Desabilitar também a função display over, que é muito parecido com a função acessibilidade. Não faça isso, não ative, deixe desativado isso, é fundamental. E ainda, mais algumas dicas. Proteger com senha e divulgar de forma discreta os links de reuniões em aplicativos de videoconferência. Então, se você vai fazer uma reunião, você vai fazer uma palestra, você ou coloque senha, você divulgue de forma discreta, ou então você coloca, e você também faz o seguinte, você desabilite a possibilidade de compartilhamento de tela daquelas pessoas que vão ser apenas os ouvintes, ok? Não clicar em links suspeitos, isso é muito importante. Eu até recomendo que vocês utilizem aqueles dispositivos, aqueles sites, né, de desembaralhar, né? Às vezes você recebe um link naquele bit.ly, né, um encurtador de URL, ou seja, o encurtador ele acaba escondendo o endereço lesivo original. Então, tem vários desencurtadores, tem vários sites que você pega aquela URL, joga lá e vai mostrar para você qual é a verdadeira origem e até mesmo se ele dá um palpite se aquilo é lesivo ou não, né? Ativar a proteção, né? Quando você estiver afastado do seu computador, né? Aquela proteção de senha. E ter uma VPN, ter uma rede privada virtual, né? Especialmente quando você for utilizar um serviço que seja importante fora da sua casa. Isso é muito importante. Eu quero também recomendar que você tenha uma preocupação muito com segurança da informação, né? E mais ainda, com educação. Eu diria que nós, advogados, nós não podemos mais pensar como era antigamente. Antigamente, você terminava a faculdade e você já tinha um conhecimento para sempre. Não. O mundo, hoje em dia, ele é muito rápido, o mundo é muito dinâmico, as leis mudam muito rápido, os fatos jurídicos mudam muito rápido. Então, a gente precisa estar constantemente se atualizando. Então, eu gostaria de recomendar aqui, senhoras e senhores, fazer um breve merchan da minha escola, da minha plataforma Smart 3, né? Nós temos um canal no YouTube, nós temos no Instagram também uma conta, e nós constantemente publicamos conteúdo, nós vamos voltar a fazer lives, nós já estamos fechando aqui uma agenda de lives com pessoas muito queridas, né? Pessoas que a gente deseja conversar, e a gente criou uma expertise muito grande em cursos gravados, em cursos ao vivo, questões envolvendo cybercrimes, LGPD, uma plataforma com fundos digitais, com fundos como aqui, alta qualidade. Afinal de contas, eu trabalho com EAD há mais de 10 anos. Então, eu procurei trazer a minha experiência antiga de EAD em outras empresas para a minha empresa, e tendo altíssima qualidade de conteúdo e também qualidade de vídeo. Eu quero agradecer às senhoras e senhores aqui esse convite, do meu querido amigo Diego, quero agradecer o convite da doutora Edmê. É um grande prazer voltar aqui, ainda que virtualmente, ao meu Maranhão tão querido. Quero agradecer, muito obrigado, e deixar aqui os meus contatos, né? Eu vou ter o maior prazer em conversar, em trocar informação,
Muito obrigado. E faça os backups sempre. Nós que agradecemos, Dr. Walter, pela presença do doutor. Infelizmente, tivemos um pequeno problema técnico, né, com a transmissão ao vivo pelo YouTube. Caiu o nosso host. Será que foi um ataque de DDoS? Tomara que não. Tomara que não. E, nesse caso, a aula está sendo gravada, ela será disponibilizada após agora. Será upada também para o canal do YouTube da OAB. E ela vai estar disponibilizada para todos que quiserem assistir. Graças a Deus, a gente tem esse backup que está sendo gravada, né? Bom, que bom, backup. Então, a gente sempre, realmente, a gente faz a recomendação de fazer o backup de todos os nossos arquivos, todos os nossos conteúdos. Inclusive, eu uso uma rede particular. O meu próprio roteador é um DDR3, ele tem dois acessos a USB, eu coloquei 2 HDs nele para fazer o backup diário do nosso escritório. E aí, quando é o final da noite, ele upa para a nuvem. Então, a gente acaba tendo o próprio roteador faz isso, físico. Sim, a gente faz um backup físico ao final do dia e ao final da noite ele faz um backup na nuvem e a gente tem toda a segurança. E se der algum problema futuro, a gente tem como salvar nossos dados ou grande parte deles. A gente sempre recomenda. Inclusive, chegou também a nossa LGPD e a gente tem que também atualizar os advogados para isso, porque também vai gerar obrigações justamente com todos os nossos dados que a gente tem nos nossos arquivos. Antigamente a gente tem a proteção de arquivo, né? O papelzinho, puxa a gaveta, tira. E a gente tinha a obrigação de guardar aqueles dados e ter a segurança dele. Mas hoje, com a virtualização do processo, como é que os nossos dados são guardados? Em HDs. E muitos deles são guardados de que forma? Ou no HD do tirando o grande corporativo. A gente fala da grande e maciça advocacia, que é o advogado que guarda seus dados no seu notebook, que guarda seus dados no HD externo. E é muito perigoso a gente sempre guardar. Por exemplo, recente, o meu notebook ele teve um problema com o carregador dele, levei para manutenção. Cheguei lá, a primeira coisa que eu mandei tira os HDs. Tira os HDs e deixei lá. Por quê? Antigamente, sempre acontecia muito da pessoa pegar um colega meu que até falou, não, Diego, tu podia bloquear teu HD. Eu falo, beleza, a gente pode bloquear. Mas grande maioria maciça da advocacia, dos colegas, das pessoas que têm um computador, não sabem fazer isso. Então, a melhor dica que a gente pode fazer é retirar o HD, bota num plástico bom e leva para casa. Quando voltar para buscar, peça para instalar novamente o HD que fica tudo certo. É certo que tem que ser para formatar, né? Se for para formatar, peça para a pessoa formatar do seu lado. Exato. E aí você vai verificar como estão os seus dados. Então, a minha preocupação hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados e justamente para evitar crimes de furto de dados, principalmente dados sigilosos e sensíveis, que são dos nossos clientes, a gente está fazendo uma cartilha para atualizar a advocacia. Eu vou até convidar o doutor para nos ajudar também na elaboração dessa cartilha, e justamente para orientar os nossos colegas o que fazer. Porque gera uma obrigação, nós temos esse dever agora com nossos clientes de proteger os dados deles e qual a melhor forma de proteger os dados dessas pessoas que estão ali no nosso HDs. Então, no futuro, a gente está elaborando essa cartilha, a gente vai pedir a ajuda do ilustre doutor e vamos seguir firme para poder tornar a advocacia ainda melhor. Eu quero deixar um abraço, um beijo para a doutora Tamires. Ela esteve conosco aqui ano passado, levei ela para conhecer a nossa ilha. Ela disse que não queria mais voltar, eu já falei, vai voltar. Ou melhor, não queria ir embora. E vai voltar, vou colocar ela para comer muito caranguejo, não sei se o colega também chegou a experimentar o nosso caranguejo aqui. Não, eu gostei muito do sorvete de bacuri. O bacuri, muito bom. O bacuri é muito bom, muito bom. O cupuaçu chegou a experimentar também? Sim, sim. Pronto, então a gente vai... Amigos, já que eu fui citada, eu preciso falar, né? Pronto. Pode Como falar. eu estou assim, com a vestimenta de desembargador, vocês já podem imaginar, né? O de juízes, né? Uhum. Então, eu preciso fazer o vídeo, mas eu vou abrir aqui a tela, se ficar muito feio, vocês abrem. Olá, pessoal. Olha ela. Olha ela. Olha ela. A baiana. Olha, baiana favorita. Eu estava assim, louca para assistir essa aula do Dr. Capanema, é uma referência para a gente, é um professor nosso,
que a Bahia tem no coração, eu tenho no meu coração, quase grande baiano também. amigo. Tudo que ele fala, eu escrevo, eu anoto, ela é referência para tudo. E eu tenho, assim, imenso prazer. E toda vez que ele fala em live, em qualquer canto, quando ele vai, a gente corre atrás do Capanema. Diego, obrigada pelo convite e aparecer aqui no Zoom, ter essa oportunidade de assistir vocês. Né? Obrigado, Maranhão. Estou morrendo de saudade. Eu já disse que eu quero ir morar aí. Né? Tem que vir para cá. O convite foi feito e cama que não vai faltar. Pois é, né? Comi um monte de caranguejo aí. As pessoas maravilhosas, assim. Adorei ir para o Maranhão, adorei. Quero retornar, já estou pensando em levar a família. Mas é um tema muito relevante que o Capanema falou. É interessantíssimo essa webinar de vocês. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso mesmo. O Maranhão sempre à frente, o Diego, o Admés, sempre são pessoas que estão dando um passo enorme na frente disso tudo, levando a advocacia do Maranhão a pensar digital aos alunos, aos novos. Diego, você está de parabéns por essa organização maravilhosa, esses seus convidados. Estou louca que dá uma upada no YouTube, que são as pessoas... que já me inscrevi no canal já para poder assistir. Parabéns a todos vocês. Estou doida para assistir desde o comecinho, porque eu sei que o Capanema falou bem de mim, mas vocês não sabem o quanto ele faz bullying comigo no celular, e aí eu não posso falar, não, senão... Quer dizer, eu vou falar depois de um bocadinho de volta. Olha LGPD. Olha LGPD. Para fins acadêmicos. Olha LGPD. Gente, parabéns. Eu que sou muito grata. Já vou desligar o vídeo para não tomar o tempo de vocês. Eu sou morrendo de saudade do Maranhão. Grandes amigos. Beijo a todos do Maranhão. Capanema, beijo grande. Diego, beijo e abraço. Parabéns. Estou louca para assistir tudo. Tchau. Oi, gente, agradeço muito a presença de todos. Vamos encerrar. Doutor Capanema, muito obrigado mesmo. Obrigado, querido. É um prazer. Faremos outros convites. Espero que tenha gostado. Sim, e sem dúvidas, nós teremos agora... Nós sempre, todo em setembro, a gente está querendo fazer um evento sobre depressão. Nós estamos no mês de combate à depressão. No ano passado, nós fizemos nosso primeiro seminário. E o debate online... foi um dos nossos temas, principalmente para as crianças. Na época estava a baleia azul e o crime que estava sobre esse tipo de situação. Já estamos organizando um novo evento, que foi o primeiro evento que teve a união de várias comissões da OAB Maranhão. E vamos já estender o convite para todos que queiram participar. A gente já vai preparar todo com carinho para falar sobre o tema. E eu vou convidar também o Dr. Walter, se estiver disponível no dia, para agraciar com o vosso conhecimento sobre o nosso tema, tá bom? Prazer. Obrigado, satisfação. Boa noite, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.